O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma noite de A Sua Voz no Rio, comigo, Isis Viana, do Fala Que Eu Te Escuto. Gente, essa semana foi de muito trabalho para o nosso querido vereador Vitor Hugo. Muitas visitas a moradores de comunidade, muita atenção na Ilha do Governador, né, gente? Nossa, essa semana foi, hein? Muita demanda, né? O pessoal da Ilha do Governador, um lugar muito querido para mim também, um lugar onde eu comecei a trabalhar na educação. E eu tenho muito carinho, um grande beijo para todas as amigas professoras da Ilha do Governador e os outros amigos também, né? Motociclista e todo mundo da ilha, que eu fiz muitas amizades por lá, né? O vereador Vitor Hugo estava aí junto com vocês, não é mesmo? Defendendo os moradores da Ilha do Governador. Esteve, inclusive, em reunião essa semana na Superintendência do Patrimônio da União. Gente, muito trabalho, né? O vereador Vitor Hugo não para um instante, né? Hoje na Câmara também, muitas tarefas em plenário, tendo manifestação também na frente da Câmara, manifestação da categoria dos garis. Inclusive, eu tô até de laranja, né? Em solidariedade aos nossos queridos garis, eles precisam ser ouvidos, são uns guerreiros, muito trabalhadores e merece todo o respeito, né? Eu tenho certeza que eles vão ser, né, atendidos em seu pleito, que é ser ouvido, né? Que é o mínimo, né? Tudo é uma questão de diálogo, não é mesmo? Gente, olha, hoje o dia é para conversar com duas pessoas super ilustres, dois profissionais incríveis. Gente, colegas também, colegas que trazem notícia para vocês. Dois grandes jornalistas, um no modelo formal e outro que meio que na informalidade, mas também tão profissional quanto, né? Digamos que mídia formal, convencional e a mídia não convencional, mas todos os dois, ambos um sucesso. Tá curioso para saber, né? Se você ainda não viu a propaganda, eu vou deixar com um gostinho de curiosidade. Vamos de música, vamos, Rodrigo? E acompanhe, hein? Fique ligado, porque é imperdível. Vamos ficar num bate-bola e ver como que é os dois lados desse trabalho, tá bom, gente? Que música apaixonante! Eu nem vou entregar quem foi o convidado que escolheu. É ele que eu vou chamar agora para começar a conversa, gente. Nem entreguei, né? Então, gente, nosso primeiro convidado que eu vou chamar é Eloir Gomes, repórter ativista, escritor, influencer com mais de 40 mil seguidores, formado em gestão pública e marketing. Eloir é referência em jornalismo social, com passagem por webcanais e emissoras, coberturas do Carnaval Carioca e entrevista com personalidades que fazem a diferença na sociedade. Boa noite, Eloir Gomes! Boa noite. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, né, podendo estar falando um pouquinho do nosso trabalho aí, que é o jornalismo social independente, né? Eu costumo dizer que esse trabalho aí começou eu vendo um programa da televisão, né, que foi o antigo RJ Móvel. Não sei se você... todo mundo conhece, né? Então, assistindo esse programa, eu vendo a forma que ele era conduzido, o trabalho social que ele prestava à sociedade, muito importante, eu já era fã. E acabou que esse programa apareceu na minha rua,
Pode falar o nome da sua ídola. Eu sei que você quer falar. Suzana Naspolini. Participei 4 vezes do RJ Móvel. E isso foi em 2016. Eu falei, caramba, que vontade que eu tenho de fazer isso. Trabalho social, jornalismo social. Nem pensei no nome na época, né? E só comecei a realizar em 2021. Eu ia lhe perguntar se essa inspiração veio de família. Então veio dessa repórter dessa emissora? Assim, a paixão... Ou teve alguma influência da Não, família? teve meu pai. Meu pai, apesar de ter pouco estudo, mas ele era um cara muito intelectual, né? Ele lia muito, então ele adquiriu muito conhecimento e ele era um amante de jornalismo, entendeu? Nem tanto que na minha casa, lá em casa, né? Ninguém podia falar na hora do jornal. Começava o jornal, todo mundo em silêncio, quietinho, e isso me prendia, né? Me prendia e me obrigava a ver e a gostar também, né? Então influenciou bastante. Então de certa forma, né, a questão da família, né, influenciou os hábitos, costume da família, no caso a figura do pai, né, na sua vida, né, que trouxe esse hábito para a família, para a unidade familiar, foi influenciando o filho a ter esse hábito, esse costume, essa admiração, né? Aí tu já viu aquele garoto que sonha em ser jornalista, eu pelo menos eu vim assim, né, e não consegue, né? Aí tu consegue depois de adulto ter uma oportunidade, né, depois da explosão da internet, né? Aí tu consegue ver que você conseguiu fazer aquilo que era o teu sonho. A gente já vai voltar a tocar nesse assunto, tá, Eloy? Mas olha, fica só com uma coisa na sua cabeça. Tudo tem o seu tempo certo. Se às vezes não aconteceu antes, é porque naquele momento não era a hora, você não estava preparado e teria um momento oportuno para acontecer que você iria ter um proveito muito maior. Verdade. Fica só com essa dica. Chamando para nossa conversa também, nada mais, nada menos, para falar também sobre jornalismo, Cláudio José Correia Alves, jornalista com mais de 50 anos de carreira, iniciou no jornal Centro-Sul do Barra do Piraí e foi correspondente de O Globo por uma década. Atuou em rádio como a Rádio Relógio e a AM O Dia. Foi conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa e segue ativa na comunicação sindical e comunitária. Boa noite, Cláudio! Boa noite, Isis. Boa noite, ouvinte da Tropical Web Brasil e do programa, né? É uma honra estar aqui, né? Para a gente falar um pouco aí das nossas experiências, né? Sim, Cláudio. Você é uma pessoa de muita experiência, né? Para passar pra gente, né? Não só para mim, como Eloy também, que é um jovem, tem bastante experiência também, mas você tem bastante, né? Eu comecei bem novo, né? Comecei com 17 anos, nesse jornal aí, que era um jornal semanal, o Centro-Sul de Barra do Piraí, né? Onde eu tinha uma coluna que se chamava Piraí em Foco. Essa coluna a gente fazia as notícias da prefeitura local, acidentes na estrada, entendeu? Que Piraí, no caso eu estou falando Piraí, não Barra do Piraí. Piraí, a Via Dutra passa do lado ali, então tinha muita ocorrência e tinha muito trabalho para a gente que estava novo, cheio de gás, né? E caímos dentro, né? Com essa oportunidade. 17 anos? 17 anos. Era jovem aprendiz, nem existia jovem aprendiz, comecei a escrever para jornal regularmente com 17 anos. Nossa, que bacana, né? 17 anos, olha, Eloy. Caramba, muito bacana mesmo. Nossa, você começou com quantos anos, Eloy? Então, eu já comecei em 2021, né? Foi quando eu tive a oportunidade, né? Eu já tinha mais idade, não tinha 17, né? Mas eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, né? Justamente das demandas da região. Comecei a gravar, não surtiu efeito no início, né? Aí, em 2021, em junho de 2021, alguns vídeos, né? Depois de 2 anos, né?
Alguns vídeos viralizaram um pouco, aí eu recebi um convite do programa SOS Bairros, do Jorge Mendes. Ele... Ainda existe SOS Bairros? O SOS Bairros, não. Ainda era um web canal, né? Surgiu com muita força, né? Principalmente no Facebook, né? Estourou no Facebook. E ele me chamou, fiz um teste com ele, ele falou, então você vai ser o repórter agora de rua. Aí comecei a fazer algumas matérias, muita demanda, né? E depois de um ano depois que eu fiquei no SOS Bairros, eu fiz um contrato com a TV Santa Cruz, né? Aí começamos também a fazer o mesmo trabalho. A TV Santa Cruz, ela tinha um suporte maior, né? Até meu amigo Sandro da Saúde, um abraço, deve estar me assistindo aí. Falei para ele me assistir. Um abraço para minha esposa também, Tati, que deve estar me assistindo também. Tá me assistindo, se não tiver. Um abraço, Tati. Então, assim, aí começamos a fazer, né? Lá na TV Santa Cruz, por exemplo, eu apresentei alguns podcasts, né? E fazia todo aquele trabalho externo, né? Aquela questão de demanda, porque a Zona Oeste do Rio de Janeiro, não só a Zona Oeste, mas o Rio de Janeiro todo, né? Ele tem uma demanda muito grande, né? Então, e às vezes o jornalismo informal consegue chegar, às vezes, onde a mídia convencional não consegue chegar, entendeu? Então, a gente fazia esse trabalho de asfalto, saneamento básico, poste caindo. Bem semelhante ao que o Cláudio fazia lá em Piraí, né? É verdade. É uma demanda grande, né? Sempre tem. Cláudio, olha só que coisa. Ele fazia a mesma coisa que você, só que já na mídia alternativa, né? Uhum. Naquela época, você imaginava que teria esse boom de mídia alternativa? Não, de jeito nenhum. Você já começou já bem na formalidade? Eu cheguei, quando eu fazia minhas matérias, para vocês terem ideia, você não pegou, que você é jovem, nem você, ninguém aqui pegou. Eu fazia as matérias em máquina de escrever comum, essas máquinas de ferro. Datilografia. Datilografia. Eu fazia as matérias e entregava na sede do jornal. Tinha que ir, não tinha internet, não tinha nada, eu tinha que pessoalmente entregar a matéria. Fazia a matéria e entregava lá para o dono do jornal. Aí passava uns dias, ele publicava e a gente pegava o jornal e distribuía na cidade. Que o jornal ele dava as notícias da cidade, no caso que eu estou falando de Piraí, né? E a minha primeira matéria, foi até curioso isso, eu estava em casa, eu morava na beira do rio Piraí, um sobrado, né, na beira do rio, tem uma ponte, aí deu um tiro lá, vi um barulho de tiro, pá, um tiro, falei, que tiro é esse? Aí falei para minha mãe, deram um tiro aí, aqui é tão calmo, primeira vez que eu vejo um tiro aqui. Aí fiquei quieto, aí minha mãe falou, mas você não é do jornal, meu filho? Vai lá ver o que houve. Aí eu falei, é verdade. Eu saí correndo, peguei um bloquinho assim de nota, uma caneta, aí tinha um PM lá, foi o PM que deu tiro no bandido, mas não acertou o bandido saiu correndo. De cima da barra. Aí eu conversei com o PM, era até um PM conhecido, conversei com o PM, aí fui na delegacia e me inteirei lá do que estava acontecendo. Era um ladrão que estava roubando várias casas vazias e tentava entrar pelo quintal e tal. Aí eu comecei assim, no improviso, né? Porque eu não estava esperando acontecer algo assim um lugar tão calmo, né? Deram um tiro e aí foi aí que me acordou. Aí comecei a ir, depois disso fiz várias matérias policiais, né? Matéria de economia, né? Matéria de acidentes de trânsito por causa da Via Dutra, né? Infelizmente a gente cobriu muito isso. Aí foi isso, né? E daí, aí depois disso, que eu fiquei nesse jornal Centro-Sul, o jornal O Globo, através de um conhecido nosso de Piraí, que estava no Jornal do Brasil, falou que o Globo estava precisando de correspondente. Aí eu acabei e fui lá na sede do Globo, igual eu estou dizendo, não tinha internet, não tinha nada. Fui lá pessoalmente, conversei com o editor do Globo, me deram uma carteira do Globo que eu tenho até hoje, carteira da década de 80. Aí comecei a fazer a correspondência para o Jornal Globo, né? E ia sempre no Globo também, ia no Globo para receber, né? Receber o salário. Era um dinheirinho que pagava lá uma mixaria para a gente. Aí eu ia na sede do jornal e quando ia na sede do jornal a gente aprendia mais um pouco. A gente ficava convivendo com os repórteres, com os jornalistas, ficava nas mesas era assim. Era um jovem, né? Era novo, tinha 21 anos. Aí ficava lá, cheguei até a pegar, vocês não conhecem, naquela época na redação tinha um setor que chamava Repress.
Représ era um setor que tinha um rádio do jornal, o rádio do jornal era um rádio escuta. Esse rádio escuta, ele pegava o canal da polícia militar, da polícia civil, entendeu? Aí veio a notícia de que o Ronald Biggs tinha sido preso em Copacabana. Quem é Ronald Biggs? Foi o assaltante do trem pagador. Acho que foi em 1978, 79 que houve esse caso aqui no Rio de Janeiro. E naquela época os Correios usavam trem para transportar dinheiro do Banco Central para outros lugares. Era uma coisa de louco. Cláudio, sem querer te cortar, mas eu não posso perder a piada, sabe, Luiz? Mas ele falou aqui que a primeira reportagem dele foi em Barra do Piraí. A mãe dele lembrou a ele que ele era repórter, né? Que era jornalista, que eu já achei uma maior graça. Vai lá, teve um tiro, você é repórter, vai lá, meu filho. Vai. E aí ele foi. E o negócio marcou tanto ele, Eloy, tanto ele, a primeira reportagem, um caso policial em Piraí, que era um lugar tão calmo, que ele não largou mais as reportagens policiais. Você sabia? Ele até hoje vive nas reportagens policiais. Explica pra ele. Não, ainda faço, porque A primeira a gente nunca esquece, né? Porque depois, quando eu saí de Piraí, vim aqui para o Rio de Janeiro, né, eu vim trabalhar no Sindicato dos Vigilantes do Rio, como assessor de imprensa, e também no Sindicato dos Policiais Civis. Né? No Sindicato dos Policiais Civis a gente fazia vários tipos de matérias tudo relacionado à polícia, à questão salarial, à questão reivindicatória, né? E às vezes o fato policial em si também, quando a gente via alguma coisa na rua, alguém falava alguma coisa que, em off, a gente tinha que correr atrás e tentar fazer uma matéria, a gente passava essas matérias para as emissoras tradicionais, né? Até hoje eu tenho vários telefones e e-mails da TV Globo, Rádio Globo, Record, SBT, todas elas, entendeu? Então, quando a gente vê alguma coisa interessante, até hoje a gente continua mandando alguma coisa. Eloy, e você, nessas mídias alternativas, como que é feito esse trabalho de trabalhar com a informação? Eu só queria falar um pouquinho, abrir esse espaçozinho aqui, ele falou da primeira reportagem dele. Isso. Foi bacana, né? Policial, né? A minha também foi um pouco, a minha primeira vez eu também não esqueci nunca mais. Foi um batismo, né? Foi quando teve um incêndio nos barracos, lá em Santa Cruz. Um incêndio, eram barracos mesmo, de madeira. Um incêndio, a gente até hoje não sabe se foi criminoso, né? E essas pessoas foram morar num galpão, várias famílias morando num galpão. Aí nós chegamos com a equipe do SOS Bairros e o Jorge, né, chegou para mim e falou: você vai fazer essa matéria aí. Eu falei: eu que vou fazer, cara? A entrevista é sua. E já já botou o microfone na minha mão e tudo, e eu comecei a entrevistar aquelas pessoas, que eu também tinha registrado o incêndio dias antes, mas ainda não tinha feito nenhuma matéria. Eu registrei com pequenos vídeos do celular. Foi uma coisa horrível, entendeu? E acabou. Aí também te marcou muito. Marcou demais, porque além de ter sido a primeira matéria a rede jornalística do SOS Bairros, e foi um caso polêmico, né? Que saiu nas mídias tradicionais também, né? Saiu na Globo, na Record, entendeu? E saiu também no nosso SOS Bairros. A primeira também foi logo um furo, né? Foi logo um furo de reportagem, né? Então o batismo é sempre um furo, né? É um furo. E assim, a gente seleciona, né? Agora a gente tem feito uma parceria também com uma outra rádio, né? Que é a Transativa, né? É lá da Zona Oeste. E a gente não consegue abranger muita coisa, porque é um jornalismo que ele é limitado. A gente consegue atingir alguns bairros porque a gente não tem muito recurso. Então a gente consegue chegar até Campo Grande, Santa Cruz e Septiba, né? E o que a gente atende? Solicitação de demandas, né? Falta de saneamento básico, vaga de hospital, internação, transferência, cesta básica, de tudo um pouco. Desaparecidos, né? Também aparece de vez em quando. Então a gente faz de tudo um pouco, a gente tenta atender. E só esses bairros, por exemplo, Campo Grande é o maior bairro do Brasil.
né? É uma coisa, Campo Grande gigante. É quase uma cidade, né? É quase uma cidade. Inclusive até existe, né, um movimento Campo Grande é meu país, né? Tamanha Campo Grande é o muito tamanho grande, né? é Eu enorme. tenho familiares lá. É muito grande. Então assim, a gente consegue com muito custo atender a esses 3 bairros, né? Até Sepetiba a gente consegue. Mas se tivesse uma mobilidade maior, né, a gente conseguiria atender muito mais. E o que você acha que tem maior carência lá em Campo Grande? A carência, olha, eu acho que eu sempre bato nessa tecla que uma é desemprego, né, que é um fator muito muito forte, e algumas comunidades também que ainda não têm asfalto e saneamento básico. Além das ruas que estão muito esburacadas, né, que tem uma demanda enorme, inclusive tem demanda que a gente não consegue atender porque infelizmente a gente é limitado, né, e a gente não consegue alcançar todo mundo, mas quando a gente alcança, né, a gente faz, a gente grava o vídeo, envia, manda para os subprefeitos, né, marca eles. Agora o Instagram é uma ferramenta fortíssima, né, porque tem vídeo nosso aí que a gente bate, já teve vídeo meu de bater 100 mil. E em Campo Grande o subprefeito aceita a marcação? Porque tem Não. subprefeitura que bloqueia O quem dele- costuma marcar. O de Campo Grande não, mas o de Santa Cruz aceita, que é o Ednelson. Não sei se você conhece. É isso aí, Ednelson. Ednelson é parceiro lá. Um abraço pro Ednelson, pro Alisson também, que é o assessor dele, meu amigo, camarada, gente boa. É isso aí. Já estou comprometido com a população, não bloqueia o cidadão. Ele quer mais que o cidadão marque para ele poder estar atento no que a população precisa, não é mesmo? É verdade. E a gente não tá ali para ser rival de ninguém, não. A gente é uma ponte entre a sociedade, né, e os órgãos executores. É isso que a gente faz, entendeu? Buscar o melhor para a região, porque os moradores ficam desesperados, né? Cobra, não consegue, vai para onde? Vai pra mídia, né? Essa é a importância, né, do jornalismo social, né? Isso é importante, porque às vezes a gente chega num lugar, pô, cansei de ligar para Record, não vem, cansei de ligar para Globo, não vem, mas vocês vieram. Quer dizer, e às vezes resolve. Na maioria dos casos a gente resolve. O Cláudio, ele até entende também, né? Como ele, embora tenha trabalhado bastante, né, nessas grandes emissoras, né, nesses grandes veículos de comunicação, ele também já atuou em veículos de bairro, né, como a Associação de Moradores. Exatamente. Daqui do centro. Fui diretor de comunicação da AMAC do Ele centro. foi diretor Caramba. de comunicação da Associação de Moradores AMAC, aqui no centro. Junto com o saudoso Berinaldo Lopes, tem que lembrar o nome dele, né? Junto com Que era o muito nosso bom. querido e saudoso Berinaldo Lopes, um grande líder comunitário, um grande professor para mim, um grande amigo para nós, uma pessoa que sempre lutou pelo centro da cidade, sempre amou, Exatamente. a quem nós herdamos Verdade. algumas coisas. Para quem não sabe, o nosso querido Cláudio Alves é herdeiro da página Centro Lapa Residencial. Isso. Teve a missão de herdar isso. Verdade. Eu herdei parte do trabalho do Berinaldo, que é exatamente isso que você faz, que trazer para a mídia algumas das demandas da população. Tanto é que eu vim para cá, para Rádio Tropical Web Brasil, com essa função, né, de trazer É um a peso, demanda né? do povo. No quadro Fala Que Eu Te Escuto, que é exatamente isso que você faz lá em Campo Grande. E ele insistia muito para mim, para eu fazer exatamente o que você faz. Ser repórter de rua, entrevistar as pessoas, ouvir o povo. Ele estava sempre agitado, o Berinaldo. Ele ia para lá e para cá, falava, vou falar com a Isis, vou chamar a Isis para ir lá na rua tal, não sei o quê. Tá com problema lá. Tinha muitos planos. É. E assim, quando eu recebi o convite aqui para a rádio, né, eu fiquei assim, bem insegura, né? Porque assim, tudo bem, professora fala bastante, Você né? tem o dom da comunicação. Mas eu sou tímida, não parece, mas eu sou tímida. Mas só que o Berinaldo me cobrava muito. Isis, ano que vem você vai ser repórter e você vai gravar vídeo e isso. Só que infelizmente, Eloy, ele
partiu e nos deixou no meio da caminhada. Caramba. Só que ele apresentou o plano pra gente antes, né? Exatamente. E aí a gente Deixou o caminho, né, pra a vocês. gente se sentiu na obrigação de dar continuidade no plano que ele criou pra gente. Ele não falou, Isis, você gostaria de fazer? Não, ele, ano que vem você vai fazer isso, você vai dar. Verdade. Eu, aham, tá bom. E conhecia todo mundo aqui da área do centro, Conhecia né? todo mundo. Nossa, Comerciante, morador, todo mundo falava com ele, era uma pessoa muito comunicativa. e essa luta de vocês pelo centro aqui é uma coisa muito importante. Eu vejo teus vídeos, vejo o trabalho dela e a gente vê como se deteriorou o centro. Eu lembro da minha infância, eu vindo aqui pro centro. Nossa, como era um auge, né? Era como se fosse a capital mesmo, Verdade. né? Ainda era a capital. Então, assim, era uma coisa que, pô, a gente vê hoje, né? É lamentável, assim, a situação que tá, entendeu? Acho que precisa muito de pessoas que continuem brigando, Denunciando, né? denunciando, Reclamando. porque tá jogado. Por isso que é importante pessoas como vocês, pra gente tá observando, tá trocando, tá conversando, tá se inspirando, né? Verdade. Exatamente. Essa troca aí O centro do Rio está decadente, né? Outro dia mostrou numa emissora dessa convencional essa rua 7 de setembro com todas as lojas praticamente fechadas. Nossa, eu tenho visto, né? tenho 7 de acompanhado e eu tenho setembro, que assustado. antes era o fervo de O comércio. fervo, o movimento, Tudo demais. Daqui a pouco vai estar a gente chamando o repórter ativista para dar reforço aqui no Isso, centro exatamente. também, Dá um né? reforço aí, porque vai ser um a prazer. demanda é grande. Vai ser um prazer, até porque o nosso trabalho ele só se limita a 3 bairros. Eu sou de Santa Cruz, né? Então, porque a gente não tem a mobilidade, mas tendo o convite é um prazer. E eu venho para cá. Eu já fiz algumas matérias aqui no centro, né? Sim. Entrevista. O carnaval, por exemplo, eu faço cobertura há 3 anos aqui, É né? verdade, você fez os bastidores do carnaval na Sapucaí, é mesmo? Conte legal. aí pra gente como é que foi isso, como é que foi essa Ó, experiência. uma das maiores experiências da minha vida. Desde 2023 eu faço os bastidores ali na concentração da Marquês de Sapucaí, no Sambódromo. Eu digo que é uma experiência assim. Pô, tu acredita que eu não conhecia o Sambódromo? Não sendo, conhecia? sendo carioca, eu não conhecia o Sambódromo. Eu vim conhecer o Sambódromo em 2023, quando a gente recebeu o convite para participar, para entrevistar os bastidores da concentração do carnaval. E eu fiquei encantado. Eu nunca tinha ido. E todo ano. Aí fomos 2023, 2024 e fomos esse ano, 2025. E lá a gente faz um trabalho de entrevista com o pessoal, né? Falando sobre o tema, sobre a fantasia, né? E muitos cantores, muitos artistas nós entrevistamos lá, muita gente, muitos sambistas, muitas pessoas que realmente fazem a diferença na sociedade e populares também. Nossa, mas é incrível, é muito bacana. E uma das coisas que as pessoas mais gostam de saber, né, é justamente os bastidores do carnaval, não é, Exatamente, Eloy? Os bastidores, é verdade. Isso aí é muito bacana. E a gente consegue, assim, também conhecer muitas pessoas, conhecer histórias, né? Que esse trabalho nosso também é contar histórias, né? Então, assim, é muito bacana. Eu só não consegui ainda acessar os camarotes, né? Que é uma coisa mais delicada. Mas a concentração, assim, a chegada, né? Porque é um dos maiores espetáculos que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro, o carnaval é uma coisa muito valiosa para o Rio, né? Eu defino assim. E você, Cláudio, já fez alguma cobertura de carnaval? Eu queria complementar, por isso que eu fiz um sinal aí para a nossa distinta apresentadora, né? Fiz um sinal porque eu estive no Sambódromo, assim, eu nunca fui assim de querer... Até quando eu era mais novo, eu vi ali na Avenida Rio Branco, tinha uns desfiles na Avenida Rio Branco, antes do Sambódromo existir, né? Eu cheguei a ver ali umas 2 ou 3 vezes, né? Mas nunca fui muito de querer ficar no meio de muvuca, não, né? Cada um tem um jeito, né? Mas aí eu cheguei no Sambódromo fazer protesto pelo Sindicato dos Policiais Civis. Olha... sabe por quê? Porque, como você... Você não queria parar o carnaval, não, né, Não, Cláudio? fizemos da arquibancada, aquele setor 1. Achei muito legal, uma coisa diferente pra caramba, né?
Na Rio Branco, né? Não, o São Bódromo já já estava funcionando. Foi em 2015, se eu não me Ah. engano, 2014, 15. É porque os policiais civis estavam já há alguns anos sem receber aumento salarial e a gente queria projetar aquilo para mídia internacional. Aí o que foi? São Bódromo, Carnaval Carioca, mídia toda lá, de outros países, né? Aí fizemos faixas em inglês, faixas em espanhol, né, dizendo assim, policiais civis pedem socorro, e levantava a faixa, uma faixa enorme, grande, maior que esse estúdio aqui, enorme. Aí levantavam e um grupo de umas 50 pessoas, entre policiais e empregados de sindicato, entendeu? Aí levantamos e fizemos um protesto, mostramos lá para ao vivo, né? Hoje está tendo protesto dos garis na Cinelândia, tem garis ouvindo o programa, hein? Tá olha dando a ideia. viu? É verdade. E tem muito gari chateado. Então, veja, você já deu a ideia para ele. Já... E é verdade isso que ele falou aqui, é verdade, tem a mídia do mundo inteiro tá ali. É. A gente vê, né, estrangeiros, emissoras internacionais Estrangeiro, fazendo tá a tudo cobertura do carnaval. Nos bastidores também, né? Nos bastidores, é. É muito legal. Eu cheguei a ver aquela de pertinho, qual o nome dela? A Adriane Galisteu, de pertinho, né, com aquelas fantasias, né? Ah, ali E tudo. bem na pista, eu estava na parte de baixo, bem pertinho assim, estava passando. E vi outras pessoas que eu não lembro agora, mas é legal a gente ver. Eu gostei também do São Bódromo. E as fantasias. As fantasias, tudo brilhando naquela rua, é legal. Nossa, aquilo é um espetáculo. E Os a maioria. fogos, dá os fogos Os também. fogos no também início. no início de cada escola. Ver os segredos, né? Descobre os segredos do segredos, carnaval. E a maioria, acho que 80% das celebridades que eu tive o prazer de entrevistar foi tudo ali no São Bódromo. Porque eles estão ali, né? Eles são convidados, né, das escolas, fazem parte, né? Então, assim, a oportunidade foi maior ali para entrevistar a celebridade, conhecer um pouquinho deles, conhecer a história. Acho que é muito. E eles estavam o quê? Geralmente ansiosos ou animados? Como Não, que ansiosos para entrar na avenida. Ansiosos. Quando eu entrevistei a Adriana Bombom, gente boa, sigo ela. Adriana, um abraço. Ela estava muito nervosa. Foi uma das mais que estava nervosas esse ano. É mesmo? Ela, amigo, eu tô muito nervosa. Ai, como é que eu tô tremendo? Eu falei, calma, só uma entrevistinha rápida aqui com a gente aqui. Aí tal, aí fizemos uma entrevista. Era a primeira vez dela? Ou não? Eu acredito que não, mas eu acho que a pressão, né, é muito forte. Sim, Eu acho que a questão a expectativa, né, de estar na avenida, de representar a escola, de fazer um bom desfile. Acho que fazer um desfile, né, mandar bem, né, porque ali o mundo todo vai estar vendo, né. Então acho que deve dar um nervosismozinho. Se for a primeira vez, então. E quando vocês fizeram o manifesto lá no Sambódromo, conseguiram? Sim, se saiu O algum... efeito. Não, saiu em alguns lugares. A gente conseguiu ali na TV chilena, que estava no local. Né? A TV chilena depois até marcou com o Fernando Bandeira, né? Mandar um abraço aí para o Fernando Bandeira, que na época era presidente do Sindicato dos Policiais Civis, foi presidente do Sindicato dos Vigilantes. Né? Um abraço, Bandeira. Ô, Bandeira, um abraço para você, para toda a família. E aí marcaram comigo para chamar ele, que era o presidente. Aí ele deu uma entrevista para a TV chilena, se eu não me engano também falou com a TV chinesa, a NHK, se eu não me engano. Acho que foi isso. Então teve várias coisas. E nessa trajetória, pelos sindicatos policiais, que falar de segurança pública, né, a gente foi muito para a mídia. É uma área muito importante, né? Falar de segurança, né? Denunciar alguma coisa, ou a questão interna de salários, de reivindicações, né? Da questão da precariedade do trabalho. Tinha policial aí há alguns anos atrás trabalhando com colete vencido. Como é que ele vai trabalhar com colete vencido? Ele vai levar um tiro de 38, ele não está garantido, a garantia já passou e está arriscado de vazar. Então essas coisas todas a gente... proteger quem te protege, né? Exatamente, proteger quem protege a gente. Em função disso, a gente tinha que denunciar. Sabia do problema e denunciava, e a mídia dava, né? Quem era o governador na época? Esse do colete era Teve na época do Garotinho, né? Teve a Rosinha também foi governadora, né? E depois teve mais para trás, teve o Marcelo Alencar, né? Marcelo Alencar tem uma curiosidade, né? Isso é coisa de bastidor, é interessante falar aqui para o ouvinte, né? Isso é bom, isso é coisas... bom. Bastidores eu gosto também. Furo, ver essas coisas assim
inusitadas, vamos dizer assim. A gente foi numa reunião com o governador, com Marcelo Alencar, lá atrás, década de 80, e junto com o Sindicato dos Policiais Civis. Aí estava o Bandeira, mais uns 3 ou 4 diretores e eu cobrindo a reunião. Aí ficamos na sala de espera lá do Palácio Guanabara, aguardando. Aí daqui a pouco a assessoria chega e manda a gente, pode entrar, tal, e entramos. Aí antes de começar a conversa, a gente notou que o Marcelo Alencar estava com o olho meio vermelho, meio falando assim, meio como se tivesse bebido, né? E ele gostava de uma cachaça, o pessoal fala o Marcelo Alencar, né? E é da turma do... Então isso é interessante, olha só. Não, olha só, aí o Bandeira ia começar lá a pegar os papéis dele para mostrar para o Marcelo Alencar, negócio de reivindicação salarial. Aí o Marcelo olhou para o Bandeira e falou assim, Bandeira, peraí, eu tenho aqui um presente para você. Assim mesmo, parecia que queria comprar o Bandeira, né, para não fazer reivindicação, né? Tem um presente aqui para você. O Bandeira, não precisa nada não, tá tranquilo. Aí ele, não, aí chamou o assessor, traz aquela mala lá, e trouxe uma mala, isso você vê. Isso foi um fato que eu nunca esqueci, tanto é que eu tô lembrando agora. Nossa, agora, o momento de suspense. O que tinha na mala, né? O que tinha na mala? Aí ele mandou ver uma mala assim, aí ele tirou uma cachaça de Paraty, 1 litro de cachaça. Ele gostava de uma cachaça, igual eu estou dizendo, né? Aí ele chegou pro Bandeira, tirou, eu vi isso na minha vida, eu fotografei na época, aquelas câmeras antigas, né? Não era nem digital, eu fotografei com a câmera de filme, né? Aí ele chegou assim, Bandeira, essa caixa é para você, eu trouxe de Paraty. Aí deu Bandeira, tá bom, muito obrigado, mas vamos agora conversar sobre a questão salarial, que ele queria desviar o assunto. Então é isso aí que esses assim, assuntos inusitados, né, que acontecem no dia a dia do trabalhador de imprensa, né, que acontece. Sempre tem. História para contar é o que não falta, né? Não, mas ele, a experiência que ele tem aí, que... Pô, tem muita coisa. Esse, por exemplo, para concluir do Ronald Biggs, eu estava concluindo, eu fui receber o salário lá no... Salário não, eles pagavam lá uma mixaria para a gente no Globo, né? Que eu fazia a correspondência de Piraí. Piraí é no sul do estado, né? Piraí é vizinho de Barra do Piraí, né? Volta Redonda, né? Barra Mansa, ali naquele meio ali, o centro-sul do estado, né? Que fala. Aí eu fui receber no Globo, no dia em que eles pagavam a gente. Aí fiquei de madrugada lá, que eu perdi o ônibus para voltar para Piraí. Falei, caramba, perdi o ônibus. Aí o pessoal da redação, redatores e repórteres, do setor lá que eu estou te falando, o Repress, né? Ficar na escuta ouvindo as ocorrências. Não, Cláudio, fica aí a noite toda. Falei, estou ferrado, a noite toda? Fica aí a noite toda, fica aí acompanhando a gente. Aí fiquei perto deles. Aí entrou no rádio, igual eu estava falando antes, só para concluir, entrou lá um rádio da Polícia Militar dizendo que tinham prendido o Ronald Biggs, que era um alemão que tinha assaltado o trem pagador. O trem pagador estava vindo dinheiro de um lugar para levar para o Banco Central, para guardar alguma coisa. Estava vindo da fábrica de dinheiro, que eu não lembro onde era, estava vindo da... Mas era no Brasil? É aqui no Brasil. Assalto do trem pagador. Eu já ouvi falar, né? Tem até um filme sobre isso, na década de 70, trem pagador. E ele ficou muito tempo fora, ele fugiu, ele morava aqui no Rio, o Ronald fugiu, depois voltou. Aí a Polícia Civil localizou ele, a Polícia Militar fez um cerco lá no local, prenderam ele e a gente soube em primeira mão isso. O jornal o Globo foi o primeiro a dar, né? Logo de manhãzinho, o jornal estava para fechar, era mais ou menos, eles abrem o que chama segundo clichê, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. O primeiro clichê é a primeira edição e o segundo clichê é a edição extra que pode entrar a qualquer momento numa notícia urgente. Aí apareceu essa situação, eles seguraram as máquinas do jornal, não deixou rodar a primeira edição, para entrar o segundo clichê, que entrava uma página, entendeu? Ali junto que já estava pronto. Aí foi produzida uma página nova com a prisão do Ronald Biggs, que era um alemão que era um dos assaltantes do trem pagador, e eu presenciei essa história, né, que a gente pode chamar da iconografia do Rio de Janeiro, né, que acompanhei isso de perto e fiquei lá com ele. Depois todo mundo comeu pão com mortadela, uns compraram cachaça, o pessoal fogo. Foi uma história, uma experiência bem marcante também para você, né? Bem importante. Que no outro dia, eu vivi aqui, no outro dia quando eu peguei o jornal, lá eu fiquei lá até de manhãzinha para ir embora, né? Aí o jornal saiu, eu vi, caramba, tava a foto do Ronald Biggs, algemado e o policial levando ele para a cadeia. Nossa, entendeu? que furo, né? Participei, não fiz nada, só acompanhei. Os repórteres escreveram e tal. Eu fiquei acompanhando, vendo como é aquela dinâmica, né? A dinâmica do trabalho deles, de escutar o rádio e escrever na máquina. Nada é à toa, era para você acompanhar e estar ali
de certa forma, ali presenciando, acompanhando, Isso. participando E na ali máquina de daquele registro. escrever, não tinha computador não. Caramba. Que experiência. Peguei o finalzinho da máquina de escrever. Também não sou tão Jurassic Park assim, não. Finalzinho da máquina de escrever. Isso na máquina de escrever. Não, até eu já vi máquina de escrever. Já, pô. Eu já vi. No museu. Tô brincando, Não, Cláudio. Meu Não, pai e também, minha também madrasta criança, tinha uma tinha. lá, chegaram a usar lá. A minha brincadeira era também tentar e eu não consegui. Eu não conseguia, O dedinho não. ia sempre no E a prato. tecla é dura. Mas É. eu fiz digitação, né? Então, com teclado a gente já é Então, acostumado. essas coisas a gente pegou, essas experiências. Né? Na época já tinha, só para vocês fazer uma diferenciação, nessa época, acho que já era início da década de 80, já tinha computador, mas não era o computador assim na mesa do jornalista, era o computador da empresa, que fazia processamento de dados, né? Aqueles rolos grandões, né? Isso existia já. Não era tão popular, né? Uma Mas o coisa mais computador para trabalho do individual do jornalista não tinha. Depois, em seguida desse fato do Ronald Biggs, é que começou a fazer a informatização do trabalho do E algumas jornalista. repartições ainda tá processando ainda, né? Ainda tá informatizando, Então, né? é verdade. vários Mas e assuntos. você, Eloy? Fala pra gente aí uma matéria muito importante que você cobriu, que também tenha te marcado muito. Sem ser a primeira, que a primeira a gente Não, já a sabe. primeira já foi, né? Assim, eu acho que uma entrevista importante, assim, que eu considero é a do ter entrevistado o prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que essa daí foi Qual o prefeito? Eduardo Paes, né? Ah, tá. Eduardo Paes. Assim, foi uma cobrança, né? E foi muito sem querer também. A gente tava... Foi aonde? Foi em Santa Cruz, num condomínio do Minha Casa Minha Vida, aquelas cisternas gigantes. Já viu aquelas Sei, coisas sei. Mas gigantes? foi em que ano? Foi esse Foi ano? em 2000 e não, foi 2023. Ah, 2023. Ela caiu em cima de um prédio. Acho que eu vi isso no jornal, não sei. Pô, saiu em tudo que é lugar. Ah, de um condomínio, Minha Casa, Eu acho Minha até, Vida. eu acho que eu até te mandei essa matéria. Não A sei torre se- de água. Que a gente tá pode lá no meu chamar. Instagram, na primeira página, assim. Quando tu abre o meu Instagram, na minha página, tá lá a minha entrevista com ele. E por que foi por acaso? Não Porque a gente não ia pra lá, a gente ia pra outro lugar. Aí Você estava cobrindo pelo SOS eu tava... Não, eu já tava pela TV Santa Cruz. TV Santa Cruz. Aí foi até minha esposa que falou. Ela falou, caiu uma caixa d'água lá, é perto daqui, dá pra gente ir lá e fazer essa cobertura lá. Foi tipo a mãe do Cláudio. Ela chegou e falou, vambora. Eu falei, vamos então. Aí fomos pra lá, cheguei lá, não sabia que o prefeito ia estar lá, né? Só que ele foi por causa do impacto. Não, graças a Deus não machucou ninguém, Ainda bem, né? entendeu? Mas a coisa foi feia, aquelas caixas d'água, elas são muito grandes. E, pô, E caiu arrebentou. do nada? O que... Acho que a base enferrujou, né? E cedeu e caiu. Que eles falam que isso são projetados para não cair, né? Mas caiu. Verdade, E ele tava lá. Aí eu cheguei lá e tava Record, tava Globo, tava várias emissoras. Eu acho que eles pensaram que eu era repórter também, né? De uma dessas mídias, né? Aí eu cheguei e cobrei ele uma outra situação. Justamente que faz parte do nosso trabalho, que é reivindicação de asfalto, saneamento básico e tudo, que tinha uma rua muito ruim, né? Que os moradores já tinham reclamado, já tinham cobrado, já tinham questionado muito e ninguém fazia nada. Aí eu tive a oportunidade de cobrar a ele pessoalmente. Aí ele falou, não, até semana que vem já vai estar começando, tá na matéria aí. Até semana que vem tá começando, a gente vai fazer sim. Então eu falei, então prefeito, a gente vai cobrar. A rua era Padre Guilherme Decaminada. Ela era horrível, parecia que foi bombardeada. E tá até hoje esperando? Por incrível que pareça. Não é fazendo média não, tá? Mas ele, depois de 2 semanas, ele foi lá e transformou a rua ficou boa. Que bom. Mas eu acho que isso é importante, né? O trabalho do repórter ativismo, né? Do ativismo urbano, né? Fazer essas cobranças, né? Essa foi uma matéria minha que foi uma matéria que é marcante, né? Entrevistar o prefeito e a gente achava que ele não ia querer falar com a gente e tudo. E isso mostra também que no dia ele estava bem assessorado, né? Porque provavelmente quando você falou, ele não devia ter uma ideia qual que era a rua, a situação da rua e tal. Ele não deveria conhecer. Provavelmente não, mas ele viu que Como a cobrança você foi cobrou, feita. Como você Exatamente. cobrou, isso gerou, né? Alguém já registrou ali
e Ele viu que a depois cobrança... foram averiguar, né? Ele pediu pra ver, e provavelmente... E ficou... Mas aí surge o questionamento. Por que a assessoria que anda junto com o prefeito tem um trabalho, né, mais exemplar, mais efetivo, e os que ficam espalhados pelas outras áreas da cidade, que trabalham mais isolados do prefeito, não são tão efetivos? Será que isso não varia de sub para sub? Pode ser também. Porque tem muito lugar que a gente vê que, na verdade, o Rio, a demanda é muito grande, né? Sem dúvida. Se eu mostrar meu telefone para vocês, vocês vão ver, caramba, é muito pedido que eu não consigo, sem dúvida, a gente não consegue atender. Vamos ser justos, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que é bem complexa, né? Muito. Como já dizem por aí, só um segundo, né? O Rio não é para amadores. Isso, é verdade. Isso aí, não é para amadores. É verdade. Mas você tem que ter também um olhar atento para não ser tão desproporcional. Não é? Você entende que a cidade é bem complexa, que tem demandas diferenciadas, né, em cada canto. Por exemplo, questão de asfalto, que tem bairros que ainda precisa ter asfalto, Muito buraco. enquanto o outro está sendo asfaltado 3 vezes no ano, como Copacabana. E a gente paga um IPVA altíssimo, né? Absurdo, né? Que é justamente para isso, né? Para manter. E aí o que acontece? Você vê assim que alguns lugares têm muito investimento, outros não tem tanto. Então, assim, tem que ter um certo equilíbrio, né? Tem que ter um certo equilíbrio. Tem muitos lugares que tem um asfalto liso, tem aquele, igual o Berinaldo falava, tem aquele programa Asfalto Liso, né? Que para cá, para a área do centro, quase praticamente não chegou, né? Não vejo um asfalto lisinho. Maravilha também. Para cá não tem, eu também não tem muito buraco por aí, você anda de carro, anda de Uber, toda hora o Uber sai pulando direto nas nossas essa pistas. semana mesmo teve morador indignado que o Parque de Realengo vai ter uma ampliação, enquanto nós temos aqui um oásis morto, acabado aqui, que é a Praça da República, que é o Campo de Santana. O Campo de Santana, histórico, né? Uma coisa linda. Pô, aquilo ali... Então, assim... E é um lugar que não atende só a população do centro, atende a população de várias regiões e de várias cidades. Bobear até de outros estados, né? Porque muitas pessoas vêm para cá. Exatamente, porque temos aqui o terminal rodoviária, trem, barcas, pessoas que vêm de vários municípios para cá, até para trabalhar. E aí passa por ali, entendeu? Trabalhadores do Saara que às vezes moram em outros municípios, às vezes quer, né? Saiu do trabalho cansado, quer pegar e passar por uma área arborizada para pegar um frescor melhor. Uma área verde, né? Que é uma área bonita. Uma área verde. Eu não sei como é que tá lá atualmente, mas qual era a ideia? Transformar o Campo de Santana num parque que já é um parque, né? É um parque ecológico, uma coisa assim? Não, tipo o Campo de Santana, né? Recuperar o que era antes, né? Tá muito degradado, né? O Campo de Santana, que a gente chama de Campo de Santana, né? A Praça da República. O lago tá sem água, então os animais não tem água ali para beber. Tinha muitas aves que vinham voando e pousavam ali. Às vezes você olhava a árvore, tava cheio de aves brancas, parecia até que era flores, sabe? Era a coisa mais linda. Você ouvia as aves. Até que essa semana, né? Eu tive o privilégio, não fui lá não. Até que essa semana eu tive o privilégio, fui abençoada por Deus de receber a visita de 2 papagaios livres. Legal. Né? Eu tô dando mais aulas de português para eles, sabe? Que eu não posso falar aqui. Tô ensinando eles a falar umas palavrinhas aí. E aí eles sempre estão aparecendo aí. Pousa num prédio vizinho, de frente, depois pousa num prédio vizinho dos fundos. Mas se tivesse Campo de Santana mais arborizado, teria mais aves voando aqui para alegrar a gente, né? E aquela água do Campo de Santana, uns anos atrás, né? Tem um tempo que eu não vou lá, estava com a água parada, sem movimentar, a água fica com cheiro ruim, cheiro até de esgoto. Tem que ter a manutenção, tem que ter um cuidado. Acho que tem que revitalizar aquilo, né? Tudo, né? Tem que ter uma obra de reestruturação. Tem que ter uma proposta boa, horta comunitária, tem várias coisas. A academia da terceira idade, projeto de ginástica. Verdade. Tem vários projetos que podem ser desenvolvidos. A prefeitura tem inaugurado, né, muitos parques, né, pela Zona Oeste, né? Eu mesmo
fiz algumas matérias em uns, não sei se você chegou a ver. Parques lindos, cara, muito bacana, com cascata de água pra galera se refrescar, com piscina, com área para você fazer o seu, tipo um espaço gourmet para você fazer o seu aniversário e tudo. Eu tenho matérias que falam sobre isso, né? E o Parque Oeste, por exemplo, é o que a gente tem mais, a gente consegue Contato, fazer né? mais trabalhos lá, que a gente recebe muito convite para gravar lá, e a gente vê uma coisa bacana, justa para todo mundo, né? E eu acho que tinha que espalhar por outros bairros também, né? Santa Cruz, por exemplo, não tem, né? Até o prefeito a gente tem que conversar, né? Pra ver, né? A gente cobrar isso aí que tem que ter tem que parques. ter em todos os bairros, né? Não diria todos os bairros, porque dependendo não tem condição, mas por regiões, né? Pelo menos os mais populosos, né? Campo Grande tinha que ter. Santa Cruz é um bairro que merece ter um parque também. 280 mil Mas habitantes, o né? que acontece? Na época que estavam sendo construídos esses parques, eu lembro que a população daqui, pela experiência do Campo de Santana, questionou muito. Tá construindo o parque, mas não consegue manter a manutenção dos parques que já tem. Então fica uma coisa meio assim. Então as pessoas questionavam muito, poxa, não consegue manter a conservação dos parques que já tem e vai construir outros? Então a impressão que dá é que constrói para ficar um tempo bonito e logo depois abandonar e ficar sem manutenção, entendeu? Então é uma preocupação que é até uma situação que é para vocês já ficarem de olho, né? Não, construiu, tem que garantir que tenha manutenção. Não, verdade, tem que ter. Se não tiver manutenção, se deteriora, né? Igual a gente tem um parque bem antigo, né? Que se chama Cidade das Crianças. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um negócio gigantesco lá. Inclusive, vai se tornar um espaço um espaço gospel, né? Eu esqueci o nome agora, me fugiu a memória, mas assim, Para encontros religiosos, isso. E assim, ele tá abandonado hoje em dia. E a estrutura, tinha planetário. Planetário é onde na Zona Oeste que tem planetário? Lá tinha. Foi quanto tempo de construído? Ele é início da década de 2000, mas foi se deteriorando. Tinha até teleférico. Tinha teleférico, tinha planetário, tinha mini zoológico. Tinha lago, tem legal. Piscinas, as piscinas boas e parado. Então, isso é uma importância do trabalho, né? Porque muitas vezes a mídia tradicional não se importa em estar acompanhando esse tipo de notícia. Então, essa é a importância do trabalho de um repórter, né? Ativista, porque ele dá atenção para notícia que de repente a mídia tradicional não queira dar ou foi de repente convencida a não dar, né? Isso acontece muito. Por isso que a mídia, vamos chamar assim, a mídia alternativa, muito importante. Ela complementa a mídia convencional. Vai haver onde a convencional não pode chegar, ou não quer chegar, né? Eu queria dar um exemplo, você falou em parque. Em Piraí, que eu passei boa parte da minha vida em Piraí, né, aqui no estado do Rio. Em Piraí a gente tinha lá uma mata muito bonita que se chamava Mata do Amador. Essa mata, quando eu tinha também bem jovem, com 20 e poucos anos, a gente lutou para preservar a mata. Porque muita gente não tinha casa, queria destruir a mata para fazer casa no local da mata. Então isso foi uma luta da juventude lá de Piraí. Eu queria mandar um abraço aí. Tá bom, pessoal de Piraí? Os jovens, que hoje não são tão jovens lá de Piraí, né? Um grande abraço para vocês que estiveram junto comigo lá naquela luta, né? O Serginho, o Joá, Adriano e outros aí, que a gente conseguiu, junto com a prefeitura, alertar eles da importância de se preservar o meio ambiente, né? Então hoje essa mata é um exemplo, é uma mata que tem... Exemplo de luta, né? Da população. Da população local, que nós lutamos para preservar aquilo, junto até com o Tutuca, que foi prefeito de Piraí. O próprio ex-governador Pezão também na época ajudou um pouquinho, que também era jovem. Um grande abraço e parabéns pelo exemplo à população de Piraí. Aí, quer dizer, resumindo tudo, hoje lá tem trilhas lá por dentro da mata, trilhas guiadas, tem que ter autorização para entrar, não é? Pode entrar. Tem um funcionário que fica lá, tem uma porteira lá, tem um funcionário que fica lá, e as visitas são planejadas, não pode chegar e entrando na mata.
E são visitas guiadas. É uma mata muito bonita, um verde. Tem toda uma orientação. É toda uma orientação que não se pode jogar lixo, né? Não se pode cortar nada lá dentro, né? É uma mata bem fechada dentro da cidade, à beira do rio Piraí. E ela tem um verde muito bonito. Você vê na foto, assim, de longe, você vê ela é muito bonita. E muitas aves, igual você lembrou de ave, eu também lembro, muitas aves, muitos pássaros, muita maritaca, né? Papagaio eu não vi, maritaca é aquele papagaizinho menorzinho, né? Muita maritaca. Então então a gente participar disso quando é jovem, eu lembrei aqui quando você falou do parque, que é uma coisa muito legal, muito bonita, né? E até hoje ela continua lá intacta. Essa mata sempre existiu, né? Antes da gente nascer ela já existia. Mas tentaram derrubar ela e graças a Deus não conseguiram. Caramba, bacana. Muito bacana. Você também tem algumas histórias assim de conquista, assim, bem marcante lá por Campo Grande, Santa Cruz, que você gostaria de destacar? Não, você tem várias, né? Tem Mas alguma assim especial, mais recente, que você gostaria de contar? Olha, a história assim tem de matéria. Tem uma matéria minha que foi emocionante, assim, pra mim, né? E somou muito também na minha vida pra me demonstrar que eu não tinha medo de altura, né? Foi andar de helicóptero. Eu fui contratado para fazer a cobertura de um hortifruti que ia ser reinaugurado. Aí o dono me contratou e perguntou: cara, você tem coragem de fazer uma cobertura aérea? Eu falei: tenho. Eu tinha medo, né? Assim, nunca andei de helicóptero na minha vida, né? E ele falou: não, porque era o sonho dele, né? Até meu amigo Jorge Mendes, um abraço. Ele falou: não, é o meu sonho, eu quero registrar de cima o meu helicóptero, de helicóptero, o meu hortifruti, a minha reinauguração. Aí nesse dia eu fiz 12 horas de cobertura e fui de helicóptero. Então, ele pagou 2 viagens, uma de manhã e uma à tarde. Aí eu fui na parte da tarde, que de manhã foi o pessoal que foi fazer as fotos, porque não podia ficar mais de 3 pessoas dentro do helicóptero, né? Então eu fui na parte da tarde com a equipe e tudo, e fiz essa cobertura aérea, e vou te falar, foi uma das maiores experiências da minha vida. Olha, passa meu telefone pra ele, caso você precise de um dublê. Pô, vou te falar, é uma coisa... Assim, tu acostuma, é só o iniciozinho, depois tu vai se acostumando, vai... Trepida muito, né? Trepida, já andou, né? Pô, já andou? Trepida muito. De helicóptero já. Pô, é muito bom, né? Tem horas que dá um friozinho na barriga, trepida né? muito. No início, o meu câmera que passou mal na volta, né? Porque ele quis um enfoque bem de cima, assim, né? Pô, foi muito bacana. Tava muito cheio lá, né? Foi uma reinauguração, ele botou tudo baratinho, coisa de 10 centavos, por 10 centavos, 15 centavos. Aonde era o hortifruti? Em Campo Grande. Campo Grande. Do lado da estação. Aí tu imagina, como é que tu ia imaginar que um dia tu ia fazer uma cobertura de uma aérea de uma reinauguração de um hortifruti? Interessante. É um cara que... E ele me contratou depois outras vezes, mas não teve helicóptero. Ele é extravagante, né? Ele é aquele cara que... Ele tem muito marketing nele, né? É um cara muito... Imagina a festa de aniversário dele, né? E pior que ele me chamou já 2 vezes. Eu já cobri. O chá revelação do filho. Meu Deus do céu. Caramba, hein? Já foi. Ele sempre faz um evento lá. Da outra vez foi um culto de ação de graças. Tá. Aí eu fui também, ele me contratou e tudo, mas não teve helicóptero, né? Mas a primeira vez, assim, a reinauguração. Vai ser o quê? É um submarino. Pô. Agora, falar que ele falou em helicóptero, pode fazer uma complementação? Sim, claro. Falou em helicóptero, eu lembrei que nessa mata do Amador, quando a gente estava lutando para preservar a mata, eu já era correspondente do Globo. E já fiz algumas matérias sobre essa mata também. Teve uma vez, na década de 80, início da década de 80, um comerciante local, chamava Seu Valdeci, tinha uma lanchonete na rodoviária de Piraí. E ele falou assim para mim: Cláudio, essa noite passada eu vi passar uma bola de fogo e caiu na mata do Amador. Eu acho que era uma nave, um disco voador, uma nave, uma bola de fogo, Cláudio. História de Porque vocês não vão lá ver. Pô. Né? Aí eu falei: caramba, ele me falou isso de manhãzinha, né? Acordei de manhã. Naquela época a gente passava as notícias, igual eu falei, não tinha internet. Eu estava em Piraí, passava as notícias para o jornal, sabe como? Vocês não vão imaginar. Quem me conhece, tá lá de Piraí,
A gente pegava o orelhão, o telefone do orelhão, Ficha. fazia o texto assim na mão, no Caramba. bloco, aí pegava o orelhão, botava a ficha e ligava. Alô, fulano, ó, tem com a matéria aqui, você pode pegar? Aí o cara, só um minutinho. Aí o cara botava um fone de ouvido, para ele ficar com as mãos livres para digitar, né? Aí o outro jornalista lá na redação, ele botava um fone de ouvido e ele ficava com as mãos livres. Aí ele ficava digitando e eu ditando a matéria, não tinha internet, eu ditava. Igual o professor que às vezes faz ditado, né? Eu ditava a matéria, falava o termo, título da matéria, pum. Aí falava, vai começar. Ó. Do orelhão com ficha. Com orelhão. E tem gente às vezes querendo falar, tinha que aguardar, porque eu estava passando matéria. Caraca. Né? Porque o orelhão é público vale para mim também, né? Então, é o orelhão da rodoviária de Piraí, eu lembro direitinho. Aí esse comerciante falou, vocês não vão lá ver? Era de manhãzinha. Eu na mesma hora fui na delegacia, fui no destacamento da PM, que era junto à delegacia, e falei com o sargento lá, que era o comandante do destacamento. Fomos pro local, lá na Mata do Amador. Não é que tinha lá uma pedra toda escurecida, caída, procuramos lá direto. Né? E fomos mais ou menos uns 4 ou 5 policiais. E ficamos lá umas 3 horas lá dentro. Aí botamos, sabe onde saiu? Saiu no Globo, essa matéria. Mas saiu na coluna, que antigamente o Globo tinha a coluna dos municípios. Aí a minha parte era Piraí. Tinha uma coluna e dava notícia de Piraí. Volta Redonda era outro que fazia, entendeu? Barra Mansa era outro. Então naquela época tinha vários correspondentes locais, que a gente fala, né? Aí botamos lá, fizemos um texto e tal, e tinha realmente, era um meteorito que caiu. Aí a gente botou lá, meteorito cai em Piraí. Aí o meteorito caiu ontem de madrugada, anteontem, né, para até sair, né, tudo. O meteorito caiu anteontem na Mata do Amador, em Piraí. Então essas curiosidades que a gente vai lembrando, né, que o comerciante falou, acho que era um disco voador, uma bola de fogo enorme que caiu na mata e não sei o quê. É o meteorito que ele viu. A única vez que eu vi esse assunto de meteorito. Pô, interessante, né? Caramba. Meteorito. Viu? Ele não era doido. E saiu no Globo, uma notinha, né? Eu até Caramba. pensei, não, ele vai falar que o cara tomou uma cachaçinha, né? Que ele já falou da cachaça. Não, mas foi constatado. Foi verdade. Foi verdade, foi constatado. Foi Até foi verdade. publicado isso. Esse fato de correspondente é muito bacana, né? É. Eu queria fazer jornalismo, agora eu até consigo fazer em um ano, eu faço uma pós em jornalismo, né, que eu já sou formado. Eu queria ser correspondente de guerra. Né? É bom, cara. Não é ruim, não. Eu admiro muito o Gabriel Chain, não sei se vocês conhecem, é um jornalista que ele só faz cobertura. É perigoso, né? Mas assim, é uma área assim que você fala sobre geopolítica, né? Exatamente. Você fala sobre conflitos, né? E o Cabrini também foi durante muitos anos, Também né? fez, Fez muitas coberturas de guerra, né? Verdade. E isso é arriscado, é perigoso. Às mas, vezes você está assim, transmitindo ao vivo ou gravado e tem uma bomba explodindo no fundo do quadro. Cara, que você está fazendo. o Gabriel Chain, ele já fez várias coberturas, né? Na Síria, no Iraque, né? E em outros lugares também que tem conflitos. Eu não sei como que ele consegue, cara. Porque ele consegue chegar nos locais e, vou te falar, registrar tudo, mandar imagem. E agora ele tá prestando serviço pra Globo, né? Tá na Globo aí, mandando a cobertura exclusiva. Mas, pô, vou te falar, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro consigo mesmo, né? Porque é a tua vida que tá ali, né? Tem que saber se proteger, saber chegar nos lugares, saber sair, Saber saber o sair. que falar também pra Tem um não se guia, pôr tem em um guia que risco. ajude Não, você tem que lá. ter, tem que ter um guia e a todo tempo para poder te Conhece orientar. bem os locais, né? Ele estava na Ucrânia, né? Também tem pouco tempo atrás. Teve um amigo meu que estava na Ucrânia também, já voltou. E aí, o que ele falou? Como foi a Muita experiência coisa. dele? Ele mandou até um recado, tá no meu Instagram também. Mandou um abraço para mim de lá, com a bandeira do Brasil. Um abraço pro repórter ativista. Darlan, um abraço, irmão. Parabéns. Não volta mais não, hein? Ele que tava querendo voltar agora, falou que queria juntar Darlan, um abraço, hein, guerreiro, hein? não volta não, cara. Ele queria voltar pra lá, mas falei, cara, acho que já voltou vivo, voltou bem, sem pedaço, né? Não te arrancaram nada. Então, parceiro, toca a vida daqui, porque o negócio tá brabo lá. Eu sempre acompanho, né? É uma das minhas... minha segunda paixão, que é falar sobre geopolítica. Inclusive, o meu TikTok é só sobre geopolítica. Eu sou viralizado no TikTok por geopolítica, né?
Eu não terminei a faculdade de História, né? Fiz até o 3º período, mas assim, me deu muita base para mim e muito conhecimento para mim estudar, né? E geopolítica é aquilo, você vai estudando, vai lendo e você vai se atualizando, né? Então, no TikTok eu falo sobre geopolítica. E a gente tem milhões de visualizações, tem muitos seguidores. Qual que é o seu TikTok? TikTok, pessoal, Repórter Ativista. Foi a plataforma que abriu, assim, além do Instagram, né? Que abriu as portas pra gente, assim, pra gente poder falar um pouquinho desse trabalho. Que aí lá eu faço mini reportagens, né, de 1 a 2 minutos, mas todo dia. Todo dia eu gravo. Todo dia tem que atualizar, até porque a galera pergunta, a galera cobra, entendeu? Então, assim, eu gosto muito. Então você, assim, seu maior sucesso que você emprega, assim, você diz que foi no TikTok, foi no Instagram? Qual que você acha que foi o que lhe fez esse boom? Ou foi o somatório de Foi o tudo somatório, conjunto? foi o somatório, porque assim eu divido, né? O Instagram eu faço as matérias externas, né? E o TikTok eu faço mais o conteúdo geopolítico. Que são matérias também, é com microfone, é no estúdiozinho, entendeu? Eu faço em casa, né? Dentro de um estúdiozinho que eu fiz. E no Instagram a gente faz as matérias externas, só para não misturar, né? Tem muita gente que gosta do conteúdo que eu faço no TikTok, e tem muita gente que gosta do conteúdo do Instagram, né? Às vezes eu pego uma matéria ou outra, jogo lá, né? Que tem algumas pessoas que gostam, mas geopolítica, assim, em foco mesmo, assim, focando mesmo no TikTok. É um complemento. E eu vou te falar, tem dado muito, assim, muito resultado, porque quando eu olho as minhas métricas, eu vejo que meus vídeos chegam na Venezuela, no Equador, na Bolívia, Guiana e Paraguai. Sinal de que é um bom trabalho, né? Eu acho que tá agradando. Tá agradando, né? Tá sendo entregue, então acho que pelo menos eu pretendo continuar enquanto eu puder. Que é muito, assim, é bacana e a gente vai atualizando a galera, né? As mídias alternativas dão muito sucesso, dão muito resultado, né? Muito. Eu acho que, como tu falou, a mídia alternativa, ela revelou muitos talentos, né? Muitos e muitos e muitos que a gente viu que estavam... Revelou também muita besteira também. Muita besteira também, né? Não foi só talento, Verdade. mas vamos olhar mais pro lado positivo, né? Muitos talentos também. A gente olha pela própria plataforma do TikTok, né? Que antigamente era só besteira, né? Mas dancinha, muito dancinha. Dancinha, bobeirinha, não tinha um conteúdo jornalístico dentro da plataforma. Hoje em dia tem muitos. E eu acho isso bacana. Você não via. Eu mesmo não tinha, entendeu? Foi um colega meu que me pediu, que me indicou, né? Falou, cara, tenta o TikTok. O TikTok era muito usado para entretenimento, né? Entretenimento. E de repente, aos poucos, foi se tornando algo profissional, né? Uma ferramenta de trabalho. Tanto é que muitas empresas hoje já utilizam essa ferramenta como um mecanismo de marketing, né? E muita. A maioria, né? Muita divulgação, publicação paga, né? Esqueci o nome agora. Muito impulsionamento, né? Merchandising. Muito. E tu vê. Por quê? Porque tem trabalho. Continua aqueles outros vídeos das dancinhas, né? Mas tem também muito trabalho sério e tem muitos trabalhos, tem alguns trabalhos ali que eu admiro muito, entendeu? Um deles é o meu mesmo. E Cláudio, você é bom também? Você também bomba nas mídias sociais? TikTok, agora Instagram, ferrou. Não. Facebook, como que você... Facebook eu uso um pouco mais, Facebook é mais tradicional. Eu sou mais tradicional, né, isso? Sou mais da antiga, né? Mas eu não uso TikTok. Já vi algumas vezes, às vezes eu até tiro. Porque é muita coisa que fica no telefone, se for baixar tudo, você fica com tanto sobrecarregado que nem funciona direito. Eu uso mais o Facebook, Instagram quase que eu não uso. Estou usando agora há pouco tempo, alguma coisinha, né? Não tem como escapar, né? Uso um pouco, mas é mais o Facebook que eu uso mais, né? Na página da Lapa a gente põe as coisas no Facebook, nas notícias, no Facebook. Muitas vezes eu pego de você, que ela fornece pra gente o material. Olha, Cláudio já está me entregando. Cláudio, essa parceria era... Era em off, né? Era em off. Cláudio já me entregou.
Todo mundo É sabe o que ela tem um furo. trabalho Quem grande. Quem tá ouvindo ao vivo já pegou o furo. Isso aí. Você também ajuda bem, né? E é isso, né? Não sou muito. Depois ligado, da não. herança, né, do Berenaldo, agora você não tem como fugir, né, das mídias sociais, né? Vai se renovando, né? Vamos nos renovando aí com a tua ajuda, de repente a gente passa alguma coisa para você também, vamos ver, né? Verdade. A gente vai falando tudo aqui ao vivo, né, pessoal? Aqui é um bate-papo, né? Ao vivo, né? Um bate-papo descontraído, o ouvinte está ouvindo, né? Mas é assim que tem que ser, a comunicação tem que ser leve, né? Tem que ser suave, né? E clara, né? Para as pessoas entenderem. É os bastidores da mídia alternativa do centro da cidade. Oi? Porque você está tendo o privilégio, Luiz, de estar participando de primeira mão. Pois né? é. Isso aí. Parece que foi ontem, né? Assim, a gente voltando de um enterro no carro. Meu Deus. A gente... E agora? Como é que vai ser? Você fala, você estava Ele muito não abalado. quer que pare. Tem que tocar. É. Tem que tocar. E éramos 4 no carro, né? Era eu, você, Cláudio. aquela. Aquela. Qual é o nome dela? Aquela moça que faz as matérias também, qual é o nome dela? A Giovana. Giovana, acho que estava junto. E o Bruno, né? O Bruno. Um outro rapaz do sindicato. 5, né? E tinha Um mais outro um rapaz. rapaz. E o Charlie. Era o Charlinho? O Charlinho da Lapa? Estava junto no carro também, parece. Tava. Ele estava junto. Aí a gente, olha, ele queria que desse continuidade, então ali a gente... A cúpula do jornalismo informal da Lapa, do centro. Isso. Mas vocês se concentram só pro centro, né? Às vezes a gente abraça algumas outras áreas, né? As Mas aí a adjacentes. gente faz a parceria com quem é das outras áreas. Mas isso aí a gente fica também. Não, mas acaba ajudando pega também. alguma coisinha, né? Se a gente pegar alguma coisa de Campo Grande, a gente, alô, Eloí, olha Pode? só, pra Eloí. E ó, Campo Grande, Santa Cruz, Sepitiba, pode A gente mandar. manda como correspondente, que a gente... É verdade, A gente faz parceria. Da mesma forma, se alguém tiver alguma informação do centro para mandar pra gente. Exatamente. Não, com certeza. E às vezes sempre tem. Porque assim, né, Luia, a gente que trabalha com as notícias, né, a gente não tem que buscar ficar em competição, quem é o melhor. Não, A gente tem que procurar se ajudar, né? Entendeu? Porque hoje você tem uma notícia que eu não consegui ter acesso, aí você me dá uma força. Amanhã pode ser você que está precisando de uma força e eu estou num acesso que eu posso te ajudar, entendeu? Então a gente vai trocando esse apoio mútuo, entendeu? Porque no final, qual é o nosso objetivo? Não é melhorar a nossa região? Exatamente. Com certeza. Eu faço parceria. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu só não vou falar o nome do repórter, que é meu amigo, mas ele de vez em quando ele me manda uma matéria, umas indicação, que às vezes que a emissora dele não pode pegar, ele pega e me manda. É isso aí, entendeu? Dessa forma. É um amigo, eu conheço alguns jornalistas, repórteres, né, que eu tive o prazer de conhecer, né, e fazendo muita cobertura de bastidores de carnaval, conheci muitos repórteres ali que ficaram meus amigos, entendeu? Então, assim, pessoas que tem um só, né, às vezes tem uma matéria ou outra que ele não consegue, que a emissora não vai pegar, ele já me indica. Aí a pessoa me liga, a gente marca. Da mesma forma, a gente também tem conhecimento de jornalista das mídias tradicionais que chega pra gente e fala, olha, a matéria que vocês nos encaminharam foi rejeitada. Também acontece. Pelo redator-chefe. Ou marca, igual acontecia na época do Berenaldo, marca e falta, aí não vai. Marca com a gente aí na Cruz Vermelha várias vezes, quando o Berinaldo estava mais à frente. Aí chegava, tá tudo certo, aí acontece alguma coisa misteriosa. Aí eles não vão. Mas isso já aconteceu também, ó, de ter cobertura minha, isso até é recente, deve ter uns 4 ou 5 meses mais ou menos. Mas isso a gente já sabe o que você é, indicar. né? Indiquei e veio o helicóptero, o da Record. Fazer a cobertura. Foi até tá no meu Instagram, que é quando a Light foi cortar a luz de um condomínio quase que inteiro. Aí os moradores
fecharam e não deixaram ele sair. Nossa, aquilo ali foi uma polêmica. E eu tava nessa cobertura. Não sei se tu viu, mas se tu não viu, eu vou te mandar. E esse também foi uma das matérias assim que me impactou muito. Porque a concessionária, ela via que teve lá para fazer um cadastro dos moradores, né, para baixa renda. E realmente moradores são realmente baixa renda. E eu acho que eu vi essa matéria. tu viu essa matéria? Foi polêmica demais, né? Essa aí, só uma delas deu mais de 100 mil visualizações. E eles foram lá para cortar a luz e os moradores não deixaram. Prenderam mais de 10 carros da Light lá e não saiu. Botaram os cadeirantes, botaram as crianças na frente, botaram e não vai sair. Mas o que foi? Explica pra gente essa então, questão. a Light trocou a concessionária, né? Trocou o relógio de todos eles, né? E não incluiu a tarifa social, que até hoje essa tarifa social não foi incluída. Então, moradores que pagavam... Aonde? Em Santa Cruz, no Jesuítas, no condomínio Almada. E os moradores que pagavam 80, 90, 100 reais, começaram a pagar 300, 400, 500, 900, 1.000 de conta de luz. Então, eles não tinham condição de pagar, não pagaram. Aí a Light, sem fechar um acordo com os moradores, lembrando também que eu reconheço que muitos fazem gato, né? Não estou passando a mão, não. A galera faz gato, é errado, sou contra, mas o que eles fizeram... Não é a maioria, né? Não é a maioria, entendeu? Então, muitas pessoas me procurando desesperada. Olha a minha conta, como é que eu vou pagar 600? E tal, 800, 900. E eu, caramba, aí eles começaram a fechar o condomínio, não deixaram a Light sair. Aí eu falei com meus amigos, fiz a cobertura e tudo, tava lá tentando. O pessoal da equipe não quis falar, os moradores falaram e começaram a protestar. Foi uma confusão que saiu na Record e tudo, o helicóptero foi lá. A equipe, gente, lembrando que a equipe da Light também não tem culpa pela empresa. Não tem culpa. Eles não têm culpa. Eles foram cumprir uma determinação, né, que foi imposta, né? Mas assim, foi muito, muito complicada, né? Porque os moradores não estavam esperando aquilo. Foi o calor da emoção, né? Que tudo e aconteceu. Para mim foi uma matéria marcante. Entendeu? Um equívoco que não precisava ter acontecido. Daquela forma, poderia ter feito de outra forma e tudo. E aí tá tudo na cobertura. Aí o helicóptero veio, fez a cobertura e tudo, né? Até hoje eu não sei o que foi decidido, mas espero que se faça um melhor, tanto para a concessionária e para os moradores também, né? Bom, parabéns para a emissora, né, Record, que aceitou fazer a cobertura para os moradores. Realmente essa emissora é uma das mais acessíveis para a população, para o público em Sempre geral. foca no Rio, sempre diferente foca assim. de algumas outras que é diferente, parece que é só cartinhas marcadas, né? Tem emissora que é complicada, né? Que não atende, mas a Record sempre mostra aquele lado, o outro lado, né? Bom, gente, a conversa tá muito boa. Mas vamos tomar uma água, porque a gente já vai para o quadro Fala que eu te escuto. Bem, Maré, agora vamos de Fala que eu te escuto com as demandas dos moradores e comerciantes do centro da cidade, gente. Pode soltar, Rodrigo. Oi, Isis, boa tarde. Então, queria falar com você sobre a situação aqui que está no bairro. Moro aqui há mais de 15 anos e nunca se viu uma situação como está agora, de tanto morador de rua, tanto lixo e muito albergue, um em cima do outro, atrapalhando a movimentação das pessoas, atrapalhando o comércio local, que está um caos. Então, assim, eu quero deixar minha insatisfação sobre essa situação. Se você puder me ajudar, te agradeço. Então, gente, a questão é que essa é uma moradora, né? Um beijo. Ela pediu para não se apresentar, né? O nome, né? Ela é moradora e comerciante do centro. Ela tanto mora quanto tem comércios próximos a alguns albergues da região, albergues municipais, e ela relata alguns transtornos por conta da concentração de população em situação de rua
na entrada desses equipamentos, né? Ela fala sobre o uso de substâncias ilícitas, as gritarias, algumas barulho, aí acaba espantando a sua clientela. Às vezes eles consomem alguns produtos alimentícios e largam nas calçadas, deixando tudo sujo. Além disso, ela relatou, né, a questão das lixeiras que vivem cheias de lixo, com muito lixo, né? Como eu disse já hoje no programa, hoje tivemos na Cinelândia um protesto dos garis, né, denunciando algumas situações de péssimas condições de trabalho, outras questões assim absurdas, como garis com laudos de doenças que não estavam sendo respeitados, né, segundo eles, que estavam sendo intimados a retornar ao trabalho, né, contrariando os seus laudos de saúde. E aí tem a questão de que há mais de uma década não há concurso para gari, né? Então, o que acontece, né? Muitos se aposentam, outros passam em outros concursos, outros naturalmente falecem, outros ficam doentes, porque pelo trabalho, né, braçal que muitos executam, né, poda de árvore, com rapel, limpando encosta de morro, varrendo, insalubre também, acabam adoecendo, muito problema de coluna que eles têm, carregar peso, sacos de lixo pesado, acaba ficando debilitado e naturalmente se afastando do trabalho. Então fica com poucos garis. Então a alternativa de aumentar o número de lixeiras e concentrar um grande número de lixo, ao invés de se concursar, né? Contratar não, né? Contratar é emergencial, né? A população precisa de concurso público, né? Concursar mais gari para estar eliminando essa vacância de trabalhadores da limpeza urbana, se põe em lixeira que acumula lixo, atrai vetores. Aí essa comerciante relatou uma família de ratos. Ela falou, uma família de ratos passando em frente à minha loja. Assim, a família de ratos, gente, isso aí é questão de saúde pública, entendeu? E não tá só no centro da cidade. A cidade toda a gente vê, como a gente falou, né, Luí? A gente conversa com lideranças comunitárias de outros bairros, com repórteres ativistas de outras regiões. Está aqui o Eloí, que a gente trouxe também. Também em Campo Grande tem problema, né, Eloí? A demanda é muito grande. De limpeza urbana. Então, muito. Poxa, a Conlurb, ela tinha uma imagem de excelência. A imagem de excelência da Conlurb era tão grande que há um tempo atrás, o antigo prefeito, acho que se não me engano, não foi o César Maia, colocou os uniformes escolares da cor de laranja para associar a excelência da Conlurb à educação. Então está se perdendo isso é sinal de má gestão, precisa ser revista essas coisas, né? A caçamba de lixo, o equipamento jamais vai substituir plenamente o ser humano que é inteligente, entendeu? Não adianta botar o lixo ali e ele ficar ali se decompondo ali um tempão, precisa de mão de obra para estar ali retirando, fazendo a coleta, dirigindo o caminhão, né? Ainda não é passe de mágica, não é um robô que retira o lixo, que desentope o bueiro ali que está entupido. Então, assim, são coisas que precisam ser revistas, né? Então, essa é a demanda. Ela fez uma fala um pouquinho curtinha, porque ela já havia conversado bastante comigo. E eu assino embaixo na fala dela, realmente, muitos comerciantes reclamando da limpeza urbana, até da questão da calçada muito suja. E às vezes cai a culpa, né, Cláudio, no pobre do gari. Mas eles mesmo conversam com a gente conversa também com esses trabalhadores, né? Se eu estou de laranja hoje não é à toa, é porque são uma homenagem a eles, solidariedade a eles, porque são colegas meus também do município. Eles falam, olha, a demanda é muito grande, não dá para sobrecarregar o profissional que já está sobrecarregado. E sem eles a cidade estaria um caos pior. Pior, entendeu?
Eu passei agora ali na Cruz Vermelha um senhorzinho que trabalha sozinho, seu José, um guerreiro, ó, um grande beijo, entendeu? Sozinho na Praça da Cruz Vermelha, que é uma grande quantidade de população em situação de rua, até diminuiu graças à ajuda do vereador Vitor Hugo, que andou, né, cobrando muito a prefeitura, mas, né, por conta dos albergues, inúmeros albergues próximos à região, acaba ainda tendo, sozinho para essa demanda, estava ali, né, não foi na manifestação, mas estava ali trabalhando, ralando, sabe, já é um senhor. Muitos garotos falam, a maioria já são idosos, já estão idosos, tem que renovar o quadro de funcionário. Não que o idoso não seja incapaz, não, gente, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas toda profissão é preciso, né, tá renovando. Precisa de ter a mão de obra jovem, né, que é mais forte, tem a juventude, né, junto com a experiência, né, com a mais velha que tem a experiência, a sabedoria, se complementa. Exatamente. Então, assim, tem coisas que precisam ser pensadas aí direitinho, né? Precisa ser pensada. Vamos pro próximo, Rodrigo? Sou moradora do centro da Lapa, vim para cá há 20 anos, quando o atual prefeito Eduardo Paes prometeu revitalizar a Lapa. A gente comprou imóveis aqui por um preço não tão baixo. Essa revitalização não aconteceu. A Lapa está numa extrema decadência, falta de segurança, imóveis caindo, falta de atuação da prefeitura, excesso de morador de rua, causando vários transtornos e o pior, a desvalorização de todos os imóveis da localidade, a insegurança, os IPTUs que não correspondem, que são extremamente altos, o que afasta muito o comércio. Então, uma coisa está levando a outra e a gente está vivendo um momento terrível e pedindo ajuda para todos os lados. Muito obrigada. Aí, comerciante da região, né? E ela fez inúmeras relações de problemas, né? Mas acaba esbarrando como a anterior na questão de grande concentração de abrigos na região. Ninguém é contra ter abrigo, em primeiro lugar, né? A gente acha que as pessoas precisam de uma chance, é óbvio, só que a concentração, né, de abrigos numa região que todos sabem que causa um impacto, né, no lugar, não dá, né, porque são pessoas que têm muitos problemas sociais, né, muitos são acolhidos da rua com problemas de vício perdas dos hábitos sociais, não respeitam regras sociais porque estavam vivendo nas ruas. Então acaba que influencia ali aquele entorno, né? Então acaba espantando o comércio quando começa a fazer o uso da droga ali, próximo à entrada dos abrigos, na calçada do comércio, espanta os clientes, faz o consumo de alimentos e joga o alimento ali na calçada mesmo, de qualquer jeito, faz as suas necessidades ali no chão, tá demorando a entrada de um abrigo, aí faz as necessidades ali no chão, sem falar que os abrigos recebem para ficar no horário noturno. E de dia, tchau, vai pra rua, aí eles vão para onde? Vão ficar nas ruas próximas. Então eles vêm de outras regiões da cidade, são trazidos para cá, para o centro, para esses abrigos, para esses mais de 7 abrigos que tem aqui, e depois dorme aqui, depois fica aqui pelas ruas, fazendo um montão de coisa, né? Muitos, para saciar o vício, acaba cometendo pequenos furtos ou grandes furtos também, e até invasão de imóveis comerciais, imóveis vazios, e desvalorizando. Essa é a grande preocupação. A causa, a insegurança, começam a pedir nos comércios com insistência
Pedir não tem problema, o problema maior é a insistência e a coação que os comerciantes relatam, né, que acaba espantando os clientes, né, e impactando na economia da região e na empregabilidade, né, também, né, essa é a situação. Muitos também têm problema de respiratório, tuberculose, então traz muita concentração dessa doença. Claro, tem que tratar, tem posto de saúde, clínica da família, mas você traz muita concentração de problemas sociais para uma única região. Então, se for redistribuído, não vai impactar tanto. Os abrigos, né? Os abrigos, se você tem 7 abrigos num quarteirão, é muita coisa, né? É muita coisa. Muita 7 coisa. abrigos em menos de 300 metros de distância um do outro. E tudo aqui no centro, né? Entendeu? É um impacto muito grande, então isso precisa ser revisto. Então a gente vai ter o Campo de Santana com as grades depredadas, vai ter a quadra ali perto do túnel com as lâmpadas furtadas, com a trave furtada, como foi relatado há pouco tempo por outros moradores que estavam utilizando o campo para fins recreativos, para fins de socialização entre os moradores e crianças do bairro. Então, assim, é preciso verificar o impacto disso, né? Que reviver do centro é esse? Tem que ser visto. Aproveitar que você falou ali daquela área ali perto do túnel, né? Aquele túnel é o Martins de Sá, né? Se eu não me engano. Martins de Sá. O gradeamento do túnel para pedestre não existe mais, já está vários... Do túnel. Tem alguns anos já, parece que está sem o gradeamento ali. Seria uma ideia boa, né? Promover aí uma campanha para a prefeitura colocar de novo um gradeamento ali para o pedestre passar com mais segurança. Então, já foi até apresentado aqui, né, uma reclamação no Fala Que Eu Discuto sobre esse túnel, né, que é emblemático, tem sempre umas goteiras. Também. O gradeamento, foi até sugerido trocar o gradeamento por conta do furto de usuários de droga, né, que trocam esses ferro velho. Está tendo fiscalização suficiente, né, pelos órgãos? Tem que ser visto isso também, né? Ou fazer de concreto. Isso, então, essa foi a sugestão, ser feito um guarda-corpo de concreto. Exatamente. Que não tem valor para ser roubado. Isso, exatamente. Ou é destruído, ou roubado para ser vendido para comprar bobagem, não vai ser. É verdade, não vai. Foi feita essa sugestão e o vereador Vitor Hugo está para apresentar essa proposta. Então, realmente, são situações mesmo que acabam se esbarrando, né, que os moradores relatam, que vai complementar, né? Então é isso, gente. Bom, a gente já tá no nosso horário, gente. Fala Que Eu Te Escuto já falou pra caramba, né? Olha, agradeço a participação das moradoras e comerciantes que mandaram áudio. Sem dúvida é a voz da grande maioria da população do centro da cidade aqui. São um dos maiores problemas da região, impacta na economia, no turismo, na segurança do povo, né, no ir e vir, na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde, né, os problemas que vocês citaram, né. E se alguém tem algum problema, alguma demanda, alguma sugestão ou algum elogio ou agradecimento, pode mandar para mim, tá? Isis Viana, do Fala Que Eu Discuto. Meu telefone é 99-740-2271. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Eloy, suas considerações finais, tá? Já acabou? Já. Bom, eu queria muito agradecer à Rádio Tropical, a você, a todos. Mandar um super beijo para minha esposa, Tatiane Santana, que está me assistindo, para todos os ouvintes, e dizer que esse trabalho que eu faço, que o ativismo urbano, o repórter ativista, ele está ativo, tá? Quem tiver alguma sugestão de matéria, de qual tema que for, a gente vai analisar, podendo fazer, a gente vai fazer, né? A gente não mede esforços, tudo dentro da possibilidade, dentro da lógica, a gente vai fazer. Me sigam lá no Instagram, podem mandar mensagem pelo Instagram, @repórterativista, ou pelo TikTok também, né?
@repórterativista. @repórterativista. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns por esse trabalho fantástico. Muito obrigada. Agora você, Cláudio, suas considerações finais. Que pena, né? Estava tão bom esse bate-papo aqui solto, né? Um bate-papo aqui muito gratificante, né, para todos nós. Né? Foi uma honra participar aqui do programa Sua Voz no Rio, né? Do vereador Vitor Hugo, com a apresentação da nobre colega que está aqui, né, da Isis Viana. E também aproveitar aqui e mandar aqui um grande beijo aí para minha namorada, a Rosângela Dias, enfermeira de maternidade, deve estar trabalhando. Mandar um abraço, um beijo para ela, para a filha dela, a Tainá, e para a netinha, né, a Juju, né? E para concluir, um grande abraço pessoal do Sindicato dos Vigilantes do Rio e também do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio. Obrigada, Cláudio. De nada. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês na Sua Voz no Rio. Agradeço em nome do vereador Vitor Hugo. Acompanhe ele nas redes sociais, que ele é um grande homem, é um grande vereador. Vale a pena vocês estarem junto com ele, também participando do dia a dia do vereador. E acompanhe a Rádio Tropical Web Brasil nas redes sociais, no site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. É você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira, gente. Tchau, tchau.